Olá, alunos do 5º ano, sou o professor Jefferson. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa e hoje, dando continuidade aos conteúdos, vamos relembrar alguns gêneros textuais que nós já estudamos em sala, que foram 4. Mas antes de começar a falar sobre o conteúdo, vamos lembrar como iniciávamos nossa aula na sala de aula, que era falando as palavras mágicas, só que em libras. Vamos já lá relembrar? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado e me desculpe. Lembraram? Tudo bem, então vamos lá dar continuidade ao conteúdo. Gênero textual é tudo aquilo que faz parte da língua portuguesa através de um texto. Nós estudamos 4, que foi notícia, verbete, esse de enciclopédia, autobiografia e, por último, crônica. Nós vamos ver cada um especificado, como cada um está especificado, daí para entender melhor. E em casa vocês estarão lendo os textos que o livro didático dá como exemplo de cada um. Vamos começar com a notícia que está na página 10 e 11, que fala sobre a descoberta do maior dinossauro do Brasil, que esse é o texto da notícia, do gênero textual da notícia. Professor, o que é a notícia? Esse conceito está na página 14, que diz assim, que é um texto jornalístico que informa sobre um fato real de interesse coletivo. Então isso é a notícia. A notícia é um texto jornalístico. Ponto. Já sei o que é uma notícia. Ela informa um fato real ao interesse coletivo. Exemplo. Esse texto que tem aí no livro didático, a quem ele interessa? Para quem ele foi escrito? Foi escrito por um jornalista, mas para quem interessa são pesquisadores, historiadores, quem organiza excursões em museus. São essas pessoas que têm interesse nessa notícia sobre a descoberta do maior dinossauro do Brasil. Esse interesse coletivo não é de todo mundo, não. É de interesse particular, mas de pessoas que são organizadas específicas para aquele tipo de notícia. Outro exemplo, diferente. O exemplo da pandemia que está acontecendo no mundo, sobre o coronavírus. Isso, a notícia que se tem de toda hora, é de interesse coletivo do mundo inteiro. Sendo que, vamos lembrar, fatos reais que retratam esse gênero textual. Então, justamente na linguagem que se usa hoje é fake news. Não existe isso no gênero textual da notícia. Existe o fato real, que é de interesse coletivo. Alguém escreveu algo de grande importância que vai atingir determinadas pessoas de um determinado grupo, sendo que todas as pessoas desse grupo vão se interessar por essa notícia. Correto? Segundo, o verbete, que está na página 20 e 21. Esse gênero textual, lembrando que nós estamos falando do verbete de enciclopédia, que fala sobre irritator, um carnívoro, que é justamente a descrição desse dinossauro, que era chamado irritator, um carnívoro, já estou descrevendo, que é um dinossauro carnívoro, sendo que tem verbete de dicionário, verbete de enciclopédia, que é o nosso caso. Hoje em dia nós temos Wikipédia, que nem sempre digamos que ele é possível de realmente acreditar nas informações que estão lá, mas é um grande verbete atual do momento, né, usando o Google. E nós vamos frisar o verbete de enciclopédia, que são os dos livros, que antigamente se tinha, que eu até falei em sala de aula, a Barça, que era justamente para consulta sobre qualquer algo de pesquisa, nós iríamos na Barça. Hoje em dia vocês podem ir no dicionário, pesquisar lá no Google, então tudo isso vai dar a descrição de algo. Então, e até pedir para trazerem, montarem um verbete, quem não trouxe lembrete, tragam quando retornar às aulas, para nós darmos continuidade realmente do que é um verbete. Então, verbete de enciclopédia, na página 24, eu tenho o conceito que diz assim: é um texto expositivo
que apresenta informações sobre o assunto em questão. Então, eu vou pesquisar, por exemplo, sobre uma planta. Aí vou lá, vai estar descrevendo só sobre aquela planta. Não vai estar descrevendo sobre um animal. Não. Se eu quero pesquisar sobre algo, eu vou lá e pesquiso somente sobre aquela coisa específica. No caso, o dinossauro. Então, dá todas as especificidades do dinossauro, que nós temos até um exemplo na página 21. Que aí tem o nome científico, a altura, peso, época em que viveu, alimentação, quando foi descrito e foi encontrado aonde esse fóssil. Então, tudo isso é um verbete. Eu estou dando significado a essa palavra. Por exemplo, parede. Aí você vai descrever sobre a parede. A parede tem tantos metros, é na cor amarela, tem tantos metros de altura, está localizado no lado esquerdo, direito, entenderam? Então isso é um verbete, sendo que é de enciclopédia que nós estamos falando. É aquele pesquisado nos livros. Em seguida nós temos a autobiografia, que está na página 36 e 37. Que trata a autobiografia, o título A História da Minha Vida. Retrata a autobiografia de Ellen, que fala de uma criança surda que começa a aprender a ler, que é muito interessante, nós lemos em sala de aula. Então, só para lembrar, autobiografia, o conceito do que é autobiografia está na página 40, que eu vou ler para vocês. Diz assim: apresenta fatos ou acontecimentos importantes da vida de uma pessoa. Ela é apresentada pela própria pessoa que vivenciou os fatos e pode ser escrita ou oral. Então, você, por exemplo, vai fazer a sua autobiografia. Você vai falar sobre você ou escrever sobre você. Diferente da biografia, é alguém que vai juntar dados e escrever sobre você ou sobre alguém. Então, a autobiografia, a própria pessoa está relatando acontecimentos reais de sua vida, até aonde ela viveu. No caso, se a pessoa já morreu, o seu nascimento até a morte. No caso, se a pessoa ainda é viva, seu nascimento até o dia atual. Entenderam? E nós temos também a crônica, que está na página 46 e 47. Vamos lá relembrar. Que fala sobre a crônica com o título... Desculpa. Qual destes é o seu pai? Então é uma crônica que retrata o dia a dia dos pais. E no final, o autor se descreve como realmente é o dia a dia de um pai. Vamos lá na página 50, que tem o conceito do que é crônica, que diz assim: é um gênero que tem como objetivo provocar emoções no leitor e levá-lo a refletir sobre algum assunto ou fato do dia a dia. Então a crônica é como se fosse, digamos, exemplo mais fácil para você entender, um diário. O senhor vai descrever lá o que aconteceu, que percepções se teve daquele dia, naquele momento. Exemplo, a sua ida até a escola. Se você parar para analisar, você vai ver casas de diferentes cores, diferentes tamanhos, diferentes formas, como é a calçada. Tudo isso o autor vai descrevendo na crônica, que ele tem um olhar mais aguçado para tudo que está acontecendo. Entenderam? Então esses são os 4 gêneros textuais que nós já estudamos. Lembrando, quem ainda não fez o exercício de interpretação dessas atividades, estão aqui as páginas. Notícia na página 10 e 11, seguindo tem a interpretação. Verbete 20 e 21, autobiografia 30 e 37, crônica 46 e 47. Então, quem ainda não fez, faz a leitura e responde a interpretação textual que tem no livro didático, correto? Então, era isso que eu tinha para passar hoje. Fiquem bem e lavem as mãos. Obrigado.